A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 124, 10ª parte, onde vamos falar sobre as 7 taças. Na última parte da aula anterior, nós falamos sobre a cena no céu, onde tínhamos ali, fizemos o comentário sobre as chamadas vozes dos vencedores e a voz do cumprimento. Hoje vamos falar sobre as 7 taças. Então nós vamos aqui observar que Deus vai derramar sobre os homens, na segunda metade da grande tribulação, vários flagelos. A primeira taça, que tem a ver com o primeiro flagelo, vai atingir as pessoas marcadas pela besta. Elas foram cobertas por úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, versículo 2. O segundo flagelo, as águas transformadas em sangue. Apocalipse 16, versículo 3 até o 6. Todas as criaturas do mar vão morrer. O terceiro flagelo são rios e mananciais que se tornarão em sangue. É uma extensão aí do segundo flagelo, da segunda taça. O quarto flagelo é um calor excessivo que afligirá as pessoas com uma insolação terrível. Apocalipse 16, versículo 8 e 9. As pessoas atingidas reconhecerão que é uma ação divina, mas blasfemarão e se recusarão a se arrependerem. Nós temos aqui o quinto flagelo, que são trevas, de acordo com Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Essas trevas foram derramadas sobre o trono do anticristo, sendo que o seu reino ficou tomado por trevas. Os homens foram atingidos por úlceras e, por causa da intensa dor, até mordiam a própria língua. Eles passaram a pronunciar palavrões, blasfêmias e queixas contra Deus. O sexto flagelo, o rio Eufrates vai secar. Apocalipse 16, versículo 12 até o 16. Aqui é uma preparação para o Armagedon. 3 espíritos sairão da boca da trindade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta, e eles convencerão as nações para lutarem no Armagedon contra Israel e seus aliados. O sétimo flagelo ataca o mundo político, mas é espalhado pelo ar. Surgem fenômenos atmosféricos como relâmpagos, trovões e pedras de gelo, e ainda um grande terremoto, que fez a grande cidade se dividir em 3 partes. Babilônia era o país, mas era também o nome da metrópole que se dividiu, o que aumenta o horror da cena. Por conta disso, as ilhas fugiram e os montes não mais foram encontrados. Então nós temos aqui modificações terríveis, que acontecerão devido a essas 7 taças derramadas. Bom, a partir de Apocalipse 17, João descreve todas as etapas da vitória do Cordeiro sobre a besta e seu reino. Apocalipse 17, o julgamento do sistema religioso, que é a chamada Babilônia religiosa, e Apocalipse 18, que é o julgamento do sistema político e econômico, a chamada Babilônia comercial. Essa figura representa a meretriz montada sobre a besta, ou seja, todo o sistema religioso corrompido, Apocalipse 17, e todo o sistema político e comercial corrompidos, Apocalipse 18. Apocalipse 17 aparece uma mulher que está assentada sobre muitas águas, símbolo de nações. E essa mulher devassa, aqui chamada de a grande prostituta, faz das nações o seu tapete, conforme Apocalipse 17 e versículo 15. O anjo transporta em espírito o apóstolo João até um deserto. Nele é encontrada a referida mulher montada numa besta de cor vermelha. Esse monstro se caracterizava por ter 7 cabeças e 10 chifres
e estava carregado de blasfêmias. A roupa da mulher era de púrpura e escarlata e estava enfeitada com joias de ouro, de pérolas e pedras preciosas. Na sua mão, um cálice de ouro que continha toda a corrupção e sujeira próprias da sua vida devassa. Havia um nome escrito na sua testa: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eu vou repetir. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A essa altura, a mulher apresenta-se embriagada com o sangue dos mártires. Não é difícil entender que João está fazendo menção da Babilônia. Está, na realidade, referindo-se à cidade de Roma. Apocalipse 17, versículo 9, diz que as 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Roma está edificada sobre 7 colinas. Há 2 coisas implícitas no símbolo da mulher: um sistema religioso, uma cidade onde o falso sistema religioso terá sua sede. Apocalipse 18 trata de uma cidade que será a capital do anticristo, antes de ele ocupar Jerusalém. Um anjo desceu do céu, revestido de autoridade, o que fez a terra se iluminar com a decorrente glória. Este anjo exclama com forte voz: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Está lá no versículo 2 e os seguintes de Apocalipse 18. E no contexto do alerta sobre a queda da grande prostituta, outra voz foi ouvida do céu, ordenando que o povo que se chama pelo nome do Senhor se retirasse da cidade para que não fosse tido por cúmplice nas coisas erradas, nem sofresse inocentemente com os flagelos, mortes, lamentações, fome, incêndios que cairiam sobre ela. Como realmente, mais adiante, Roma caiu fragorosamente e a Roma de hoje não é sequer 1/10 da Roma do passado. Esta profecia coloca dentro do mesmo processo de julgamento todas as nações, os reis da terra e os mercadores da terra. Quer dizer, todos os que favoreceram e se favoreceram da grande prostituta são culpados e serão submetidos a rigoroso julgamento. Com essas referências, percebemos que haverá um julgamento especial para os que se aproveitaram do poder político e do poder econômico para empobrecer e prejudicar os outros, coisas de que todos os dias os jornais dão notícia. Apocalipse 18, versículo 18, diz o seguinte: E contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? O julgamento não se fez esperar, pois em uma só hora foi devastada, conforme Apocalipse 18, versículos 16 até o 19. Nós temos aqui agora, em Apocalipse 19, Cristo voltando à terra. No final da grande tribulação, haverá uma batalha chamada Batalha do Armagedon, onde Anticristo e os seus confederados vão lutar contra Israel e os seus aliados. No final dessa batalha, Israel, sendo já bastante desfalecido nas suas forças, os israelitas vão lembrar das grandes vitórias do passado e vão começar a clamar por socorro divino. Então os céus vão se abrir e Cristo vai voltar à terra. Então nós temos aqui uma grande visão sobre isso em Apocalipse capítulo de número 19, onde Cristo volta à terra, prende Satanás e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e em seguida estabelece seu reino milenial.
Então, a representação, né, simbólica aqui de Apocalipse 19 sobre o Cristo vencedor é muito extraordinária. Fala sobre um cavalo branco, né, que representa a vitória final. O nome do cavaleiro que monta esse cavalo branco é Fiel e Verdadeiro, onde ele vai aparecer para cumprir totalmente as promessas. Ele tem olhos como chama de fogo, isso indica que esse Cristo perscruta tudo. Na sua cabeça há muitos diademas, isso diz sobre o domínio, né? Onde ele vai se manifestar para implantar o seu reino milenar. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Isso fala sobre a profundidade do seu ser que ninguém conhece plenamente ou que ninguém compreende plenamente. Ele está vestido de um manto tinto de sangue. Isso diz que o Cristo vem guerrear contra as hostes do mal. Ele é chamado de o Verbo de Deus. Cristo em pessoa é a palavra de Deus por excelência, é a personificação de todo o plano de redenção de Deus. O texto bíblico diz que seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, Cristo é seguido pelos santos, ou seja, a igreja glorificada. O texto diz: saía da sua boca uma afiada espada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Então, o poder da palavra de Cristo que julgará e vencerá o mal, e em seguida implantará o reino milenial. Ele pisa o lagar, diz o texto. Isso fala de julgamento sobre os infiéis. E o texto diz, né? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso indica a soberania total de Cristo, aquele que vem para cumprir as promessas de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui para fazer uma explicação. Essa escrita na coxa de Jesus não tem nada a ver com um texto que apoie o crente a fazer tatuagem. Aqui é uma referência, quando está dizendo que na sua coxa e também no seu manto, a ideia de manto, né, como a gente falou anteriormente, dá a ideia de um guerreiro que vem para vencer, né? Então, tanto no seu manto quanto na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é uma referência àquilo que acontecia no Antigo Testamento. Quando Deus queria falar de cumprir promessa, há sempre a questão da coxa envolvida. Quando Eliezer foi buscar uma noiva para o filho do seu senhor Abraão, ele colocou a mão na coxa de Abraão. Quando Deus quis confirmar as promessas para Jacó, mudou o nome dele e também feriu-lhe na coxa. Então, coxa tem a ver com o cumprimento da promessa para os descendentes. Então, na coxa, né, próximo ali está aonde vem a questão da descendência. Então, quando diz que Eliezer colocou a mão na coxa de Abraão, Deus feriu Jacó na coxa, isso tem a ver com a fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas para os descendentes dos patriarcas, ou seja, para o povo hebreu. Então, o texto não está tendo aqui, do ponto de vista de interpretação, nenhum apoio para isso, e sim uma lembrança de que Deus, através de Jesus, está cumprindo todas as suas promessas. Para a aula não ficar muito extensa, a gente vai deixar a continuidade desta aula, deste assunto, né, de Apocalipse 19, já ali a partir do versículo 17, para a próxima parte. Tá bom? Deus abençoe os irmãos.